Obrigado por terem vindo. Sim, senhor, muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, ou boa tarde, estou a uma hora um bocado indefinida a todos. Antes de mais, o agradecimento merecido aos organizadores dos seminários. Acho que é uma excelente ideia e acho que a hora é boa também para fazer estas coisas. É bem apropriada. E dizer-vos, evidentemente, que é com todo o prazer que cá estou para conversar. A ideia é mais essa, é conversarmos um pouco sobre um tema que me interessa, a mim particularmente, a questão dos riscos de ordenamento do território, quer a mim, quer à equipa que trabalha comigo no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Digamos, a estrutura, a ideia, vamos qualquer coisa para 40 minutos, 45 minutos, deixando algum tempo depois para conversarmos um pouco no fim. A estrutura da apresentação é esta, 6 pontos: catástrofes naturais e ordenamento ou desordenamento do território. O tema presta-se quase a brincar aqui com as palavras. Passar depois daí para o modelo conceptual de risco, que a maior parte das pessoas conhece, mas para estabilizar um pouco conceitos: sustentabilidade versus riscos de ordenamento do território versus proteção civil, pensando nas aplicações práticas particularmente da componente cartográfica que se produz nestes domínios. Na minha perspectiva, aquela que interessa à proteção civil não é exatamente a que interessa ao ordenamento do território. Podemos discutir um pouco sobre isso. Os riscos e o quadro legislativo português estão sempre a surgir leis. Ainda hoje de manhã foi publicada mais uma resolução que dá letra aqui às orientações estratégicas que devem sustentar a delimitação de uma figura importante, que teve origem nesta casa e que, se não fosse ela, que se chama Reserva Ecológica Nacional, que normalmente, tipicamente, os autarcas odeiam, né? Mas se não fosse ela proposta na década de 80 ainda pelo arquiteto Rebeteles, provavelmente não de certeza absoluta, se o país hoje em dia, do ponto de vista do ordenamento do território, deixa um bocado a desejar, deixaria muito mais do que isso. Não tenho grandes dúvidas acerca daquilo que estou a dizer. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que abordaremos aqui no ponto 5, falando um pouco dos perigos e de vulnerabilidade, aqui recuperando um bocado a parte do trabalho que eu e a minha equipa fizemos há relativamente pouco tempo, no âmbito do processo de revisão do Plano Regional do Ordenamento do Território da área metropolitana de Lisboa. Numa altura em que se pensava num aeroporto na margem sul, num TGV, numa terceira travessia da ponte. Isto foi há muito pouco tempo, é curiosíssimo. Quando a gente pensa nisso, de facto, quando pensamos hoje, é terrível. Nós fizemos, já agora, antes de entrar nisso, numa altura em que tinha a CCDR Lisboa e Vale do Tejo concluído o processo de preparação e de realização do único PROT, além do Algarve, que está aprovado e em vigor, que é o do Oeste e do Vale do Tejo. O plano estava pronto e teve que ser revisto, demorou mais um ano, porque se decidiu, entretanto, mudar a localização do aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa, da OTA, para Alcochete. Quer dizer, quando a gente pensa, de facto, o Estado mal barata muitos fundos, de facto. Até a começar por estes também, pelos fundos que eles gastam com as equipas técnicas que contratam, onde a gente se inclui também. Ora bem, mas é curioso às vezes quando a gente pensa um pouco nisto, ri-se, quer dizer, inevitavelmente, às vezes as situações de delírio levadas ao extremo podem ser brutalmente complicadas. Catástrofes naturais. Se a gente faz uma pesquisa rápida num qualquer motor de busca na internet e digita Natural Disaster ou Natural Catastrophe, apanha umas dezenas largas de boas definições acerca do conceito. Aquela que está aqui é uma definição que foi proposta no âmbito da década internacional para a redução de catástrofes naturais, promovida pelas Nações Unidas já há uns anos. Ou seja, foi a última década do século XX, 90 a 2000, e a proposta deles, ou a definição que eles propuseram, é uma definição que me agrada a mim particularmente, que nos diz que uma catástrofe corresponde a uma interrupção séria da funcionalidade de uma comunidade, na sequência de um evento natural perigoso, estamos a falar de catástrofes naturais, causando perdas humanas, materiais ou ambientais significativas que, ponto importante, excedem a capacidade da comunidade afetada em recuperar com base nos seus próprios recursos. Esta definição é importante porque ela coloca, de facto, o enfoque. A catástrofe é a consequência do problema, é a consequência da ocorrência. Um sismo não é uma catástrofe e um incêndio florestal também não, necessariamente.
Se um evento natural, enfim, no caso do sismo não temos dúvidas que são naturais, no caso dos incêndios podemos discutir isso, mas se um sismo, um tsunami, para falar de processos marcadamente geológicos ou com uma base geológica, geofísica bem vincada, são processos naturais que têm um potencial, têm uma energia muito, alguns deles principalmente, uma energia muito grande associada e têm capacidade para provocar danos. Se os provocam ou não, logo se verá. O que acontece é que o impacto que estes processos, ou que os processos naturais provocam, são diferenciados muito por razões que têm a ver com a capacidade que as sociedades, que as mais ou menos estruturadas, têm para resistir e para se adaptar a essas ocorrências, ou a esses eventos. Portanto, isto significa que no conceito desta década internacional para a redução de catástrofes, o ponto ou o clique que marcava aqui isto é uma catástrofe ou não é, a questão que se coloca aqui, ou que se pode colocar, quando ocorre um fenómeno destes, pode ser sempre esta, estamos em presença de uma catástrofe ou não, o clique deles passava muito, a comunidade que está a sofrer o impacto é capaz de resistir sozinha e de recuperar sozinha ou precisa de ajuda. Portanto, o ponto aí era esse. O que significa também, já agora, é que, de acordo com esta perspectiva, ela não quantifica nada, o que é complicado, não nos diz qual é o limiar a partir do qual devemos considerar que estamos em presença de uma catástrofe, mas mostra-nos também, para além disso, que, ancorando-se a própria definição numa consequência que não se mede instantaneamente, é preciso passar algum tempo, de facto, por esta perspectiva, nós só conseguimos saber se estamos a viver uma catástrofe uns tempos depois, ou seja, é preciso haver aqui algum intervalo, alguma janela temporal, para perceber, ou para dar tempo, à comunidade afetada se ela é capaz de resistir ou não sozinha, ou de recuperar ou não sozinha. Bom, quando queremos pegar em dados e trabalhar dados sobre catástrofes naturais no mundo ou noutro tipo de escala qualquer, à escala nacional, por exemplo, também, é inevitável que peguemos em números, ou seja, que façamos quantificação e que estabeleçamos limites, que na maior parte dos casos são arbitrários, como estes que aqui estão são, e estes que aqui estão reportam ou correspondem aos critérios utilizados por aquela que é a principal base de dados de desastres naturais, ou de desastres naturais e tecnológicos, eles também usam essas, à escala internacional, que é a EMDAT. É uma base, a EMDAT, Emergency Events Database. Ela é gerida na Bélgica, na Universidade Católica de Louvain, entretanto, está a ser em articulação perfeita, hoje em dia já, com o Instituto das Nações Unidas, que trata da questão das catástrofes, e na perspectiva deles, o critério, ou o conjunto de critérios, são estes quadros que aqui têm. Eles podem ser discutíveis, são arbitrários, estamos completamente de acordo contra isso. Os critérios funcionam pela EMDAT numa perspectiva que não é cumulativa, ou seja, basta que um destes critérios se verifique para que eles considerem isto é uma catástrofe. Ora, o ponto aqui, e olhando para estes dados, vale a pena pensar em dois ou três aspectos. Por um lado, é evidente que os critérios são arbitrários, 10 ou mais mortes, quer dizer, 9 mortes ou 10 mortes vai dar ao mesmo, mas em boa verdade, qualquer valor que aqui se pusesse era arbitrário, 49 era também arbitrário. Não é? Portanto, este é o limite que eles utilizam, relato de 100 ou mais pessoas afetadas. O conceito de afetado é um conceito que não é muito claro também, quer dizer, o que é que é um afetado, se foram evacuados a gente já percebe melhor, se foram desalojados, esse tipo de conceitos são conceitos mais bem definidos do que afetado, mas enfim. Pedido de assistência internacional, declaração de estado de emergência. Ora, a EMDAT, quando se olha para os dados da EMDAT, e se quisermos pensar nestes termos, reparem, a década internacional da redução de catástrofes foi de 90 a 2000. E olhando para estes dados, podemos tirar uma primeira conclusão, é que as Nações Unidas tinham razão, em 1990, em estarem preocupadas com o assunto e em declarar a década de 90 do século XX como a década para a redução de catástrofes naturais. Fazia sentido. Se quisermos, podemos tirar uma segunda conclusão mais cínica, é que o facto de se ter declarado essa década como a década da redução das catástrofes naturais não resolveu o problema. Nem sabia de esperar que resolvesse também. Portanto, este tipo de problemas não se resolve com facilidade, não é muito complicado, custando um bocadinho de matemática, fazer este tipo de aproximação. Há uma leitura
quase inevitável, ou seja, o crescimento é exponencial, mas a leitura deve ser cuidadosa em qualquer dos casos. Muito cuidadosa. Cuidadosa porquê? Cuidadosa, desde logo, porque temos que perceber quando é que foi criada a base de dados. Esta base de dados ela foi criada na década de 70, em 76 ou 77. A partir daqui, a conversa daqui para cá é uma, daqui para cá é outra, porque não é a mesma coisa. O rigor, a completude da informação contida nesta base de dados é claramente diferente. A partir do momento em que existem técnicos que estão sediados num sítio, que estão a ser pagos para fazer isso, e a fazer recolha sistemática de informação relativamente a uma ocorrência deste tipo de catástrofe, okay? Outra coisa é ir vasculhar no passado ocorrências que tenham reunido estas características. Mas, quando dizemos, de facto, existem 4 critérios alternativos para considerar que um evento é uma catástrofe. De facto, pedido de assistência internacional, declaração de estado de emergência, estamos aqui a falar de conceitos que são relativamente novos, pós-Segunda Guerra Mundial, o que significa também que, digamos, antes de 1950 não havia 4 critérios, havia só 2. Acresce ainda a isso que a importância dada à vida humana é muito maior na segunda metade do século XX do que na primeira, o que significa morrerem 10 pessoas nos anos 20, em anos complicados, em que havia gripes complicadas também, em que houve 2 guerras mundiais em que morreu muita gente. Portanto, morrerem 10 pessoas numa cheia, como diz o outro, não era muito complicado, porque no dia a seguir morriam 400 ou 500 por causa de uma bomba caída numa cidade europeia qualquer. Portanto, significa isto que, não contrariando uma tendência que aparentemente está aqui expressa muito clara neste tipo de informação, de crescimento deste tipo de problemas, o ponto é este, ou seja, nós não temos muitos eventos recentemente, o gráfico mostra menos na primeira metade do século XX, de certeza absoluta. Portanto, isto não será tão... Dá jeito, este tipo de informação dá jeito, porque impressiona e tal, assusta os políticos, assusta o pessoal dos seguros, por exemplo, que é quem mais perde dinheiro com isto. Mas os seguros financiam a investigação sobre catástrofes, claramente. Financiam, não é mesmo? Conhecem dados, têm aqui, neste caso, de resto estes dados são deles, são dados de uma das principais resseguradoras internacionais, a Munich Re, que mostra, de resto eles aqui despreocupam-se da primeira parte do assunto, ou seja, libertam, em termos temporais, aquela fase relativamente à qual há mais dúvidas, aquela fase temporal, começam em 1980 e de 1980 para 2011, estes dados são seguros. Portanto, aqui já há dados, já há informação, já há televisão, já há muita imprensa, portanto, é muito complicado, é muito difícil neste período que hajam ocorrências tipo catastrófico que escapem à atenção das pessoas. E, de facto, eles aqui não mostram a evolução, este gráfico não mostra a evolução das ocorrências, mostra a evolução das perdas económicas associadas a essas ocorrências. Quer as perdas absolutas, marcadas com as barras maiores, quer as perdas seguradas, marcadas com as barras mais escuras. Ok? Isto é seguro também. O 2001 é o ano do recorde em termos de perdas económicas associadas a catástrofes naturais. Nunca tinha havido tanto. Enfim, das reportadas, na maior parte dos casos, as perdas económicas são avaliadas muito por defeito. Okay? Muito por defeito, porque, nomeadamente, há perdas que são indiretas. As perdas diretas são mais fáceis de contabilizar. São mais rápidas, são mais objetivas. Há perdas indiretas que só se acabam por repercutir ao fim de bastante tempo. Por isso é que não é fácil fazer esse tipo de relação, mas não deixa de ser curioso que a seguir a 1985, a seguir ao terremoto de Kobe, numa altura em que sucedeu o terremoto de Kobe no Japão, o Japão, enquanto economia, entrou num processo de depressão, do qual na prática só está a sair há muito recentemente. Okay? O que significa? Não é por isso, seguramente. Mas se calhar também ajudou. Sendo certo também que é conhecido, enfim, por exemplo, se pensarmos num país como o nosso, embora hoje em dia como o nosso PIB está a descer, significa que é mais fácil atingir grandes cifras maiores em situações de catástrofe em Portugal, mas uma catástrofe, um sismo, por exemplo, ocorrer em Portugal, equivalente, semelhante a 1755, equivaleria para aí a qualquer coisa como entre 20% e 30% do PIB, em termos de consequências económicas. Provavelmente o assunto ficava arrumado e não pagaríamos mais nada. Provavelmente sem sismo também não pagamos, mas isso será um assunto que se verá. Isto afeta estas
catástrofes são um ponto importante, elas não afetam, afetam o mundo inteiro, não afetam da mesma maneira diferentes países. O exemplo que tem aqui é o exemplo do Katrina, ou das inundações provocadas pelo furacão Katrina, e principalmente pelas inundações provocadas pela ruptura dos diques e pelas misturadas que depois houve, nomeadamente de ramos de petróleo, como é o caso que se verifica neste Peneiro. O que dá a pensar, ou seja, tipicamente, ou seja, assumidamente, aquilo que é o país ou a nação mais poderosa do mundo também não é imune a estas coisas. Tiveram, de resto, em 2005, o Katrina, que passar pela vergonha de receber uma oferta de ajuda humanitária por parte da Venezuela, que se disponibilizou a prestar ajuda humanitária aos Estados Unidos. É uma coisa muito habitual de ver. E, digamos, neste contexto, quando começamos a ver estes dados, há questões que vale a pena colocar. Uma delas é esta, e esta é uma das questões que mais se debate na ciência, particularmente por quem se preocupa e estuda alterações climáticas. O clima está a mudar ou não, isto é, os fenómenos naturais que têm potencial para destruir bastantes coisas, se eles estão a aumentar de intensidade ou de frequência. Okay? Digamos que a resposta a isto não é fácil, sem entrar em conversa de café, não é fácil responder a isto. É útil, em todo o caso, fazer aqui uma separação entre o que são processos naturais ligados à geodinâmica interna e os outros ligados à geodinâmica externa, porque relativamente aos primeiros eles não estão definitivamente a aumentar de intensidade nem de magnitude. Ou seja, isso é relativamente fácil de demonstrar. Não há mais sismos hoje, nem mais vulcões, nem mais erupções vulcânicas, nem mais tsunamis. Enfim, tsunamis aparentemente houve um bocadinho mais, mas isso é uma questão estatística, puramente. Okay? Portanto, não há mais fenómenos, os fenómenos físicos, geodinâmica interna, pelo menos, não estão, não é suposto estarem a aumentar de intensidade e de frequência. Relativamente aos outros, ligados à geodinâmica externa, isto é, que vão beber direta ou indiretamente ao funcionamento da atmosfera, há mais dúvidas aí. Okay? Provavelmente estarão a aumentar de intensidade e frequência, e mesmo que não estejam já, provavelmente virão a aumentar. Esse é um outro ponto também. É provável que a gente ainda não esteja. Há mudanças claramente na composição da atmosfera, a concentração de gases com efeito de estufa, isso é indiscutível. Ela é maior hoje do que no passado. Digamos, as relações de causa e efeito que isso pode provocar do ponto de vista de consequências na mudança de clima e depois, por exemplo, no funcionamento hidrológico, também são conhecidas. Não é seguro que já se estejam a verificar, o que não é nada boa notícia para nós, evidentemente. Ou seja, provavelmente isto tem tendência a ficar pior. Okay? Porque o próprio funcionamento dos sistemas e a resposta que eles têm, os sistemas naturais, frequentemente implicam uma decalagem que diga-se em bom da verdade, não é tão grande quanto se pensava há uns 10 anos atrás. Ou seja, por exemplo, as alterações climáticas é algo que se verifica, se verificaram no Quaternário, é algo que, por razões naturais, que se verificam em períodos de tempo muito mais curtos do que aquilo que se pensava há uns anos, e não há muitos anos, mas, portanto, prudência em todo o caso. Ou seja, em situação de dúvidas, é preferível ser prudente. Agora, quando é legítimo que se faça a primeira questão, eu acho é que não é legítimo que se faça a primeira sem fazer a segunda. Porque, frequentemente, as alterações climáticas têm umas costas deste tamanho que são utilizadas, frequentemente, no caso, particularmente, do ordenamento do território, para legitimar disparates em termos de intervenção territorial. Daqui a bocadinho chegarei lá, espero eu. Que é esta. Se o suporte físico, os territórios não são uniformes, não são isotrópicos, não são... Têm um suporte físico que frequentemente é desrespeitado na intervenção no território, ou nas intervenções no território. Seja no ordenamento do território, seja particularmente nos processos de planeamento urbano. O que significa que se as catástrofes são consequências, e aqueles números que ali estão são números que reportam consequências, as consequências podem vir da parte de cima, mas podem também vir de deficiências na intervenção que se prendem com a segunda questão, provavelmente virão da articulação das duas aqui. Okay? Mas, portanto, fazer uma questão sem fazer a outra não é muito razoável. E quando pensamos na articulação destas coisas, em termos territoriais, o ideal, que era mais prático, era nós termos dois territórios, ou duas dimensões de território, uma onde há processos naturais perigosos, outra onde vivem as pessoas. Ok? Ali, mais ou menos, nas mesmas coordenadas, mas em dimensões diferentes.
Não temos essa possibilidade, pelo menos por enquanto. O que significa que temos que ser capazes de viver com aquilo. Basicamente a ideia é essa, ou seja, no mesmo território temos as pessoas, temos as atividades, temos os equipamentos, que são necessários, evidentemente. Eu não advogo em circunstância nenhuma a solução de voltar a viver para cima das árvores e viver e comer maçãs, daqui até ao fim. Por muito boas sejam as maçãs, depois acabam por se saturar daquilo, começa a ser um bocado monótono nesse de maçã. Portanto, ou uvas, outra coisa assim. Portanto, a solução aqui é sermos capazes de nos articular com aquilo. Os territórios são perigosos. Perigosos na perspectiva, um fenómeno perigoso não tem necessariamente um fenómeno que cause danos. Por definição, os fenómenos perigosos, ou os perigos naturais, são fenómenos naturais que têm a capacidade para provocar danos. Se os provocam ou não é outra questão, seja para as pessoas, seja para as atividades que se desenvolvem no território. Ora, quando pensamos como é que isto se tem articulado nas últimas décadas, por exemplo, em Portugal, a resposta não é muito, o panorama não é muito animador. Na maior parte dos casos, sucede aquilo que ali está naquela caixa. Ou seja, em áreas como é o caso, o exemplo acabado, a área metropolitana de Lisboa, ou a área metropolitana do Porto, sucede. Embora não seja exatamente o mesmo padrão, nem no espaço, nem no tempo, nem em termos de intervenção, mas o resultado acaba por ser parecido. Nós assistimos a um incremento da exposição. Claramente um incremento da exposição, por expansão da população, das atividades económicas, para zonas que são naturalmente, e que sempre foram, zonas perigosas. Elas são zonas que estão naturalmente expostas a perigos naturais. Pensem, por exemplo, no que sucedeu na área metropolitana de Lisboa, desde a década de 60 até há muito pouco tempo, para não se falar na atualidade, em alguns sítios isso ainda acontece, que é a ocupação razoavelmente indiscriminada por construção em leitos de cheio nas ribeiras. Constrói-se, não é isso? Portanto, depois ficar com o edifício e com as caves inundadas e ficar admirado porque isso sucede é um contrassenso, porque o sítio é perigoso, sempre foi perigoso. Um leito cheio faz parte do leito da ribeira. O leito da ribeira não é só o leito menor, ok? Quem diz as ribeiras diz as vertentes perigosas, que são tipicamente instáveis, que se partem frequentemente, nas quais os agricultores, as pessoas que vivem no território desde que nasceram, as conhecem de gingeiro e depois vendem os terrenos aos arquitetos, aos engenheiros e aos doutores que vão de Lisboa, porque já não querem viver aqui, querem ir para a Rua dos Vinhos, porque a vista é mais bonita. E é, ok? As vertentes são um bocadinho mais perigosas aí. Portanto, em alguns casos, se quiserem, na maior parte dos casos, o principal problema foi este. Isto é, temos zonas no território que são perigosas e tivemos a atividade humana a expandir-se para cima delas. E a pôr-se a jeito, digamos assim. Para falar de forma muito pouco científica. É um pouco um conceito que é sem interferir grandemente, mas está no sítio, está no caminho da coisa e apanha com ela quando os fenómenos naturais têm que ocorrer. Essa é uma parte do problema. Outra é um bocadinho pior do que essa. Ou seja, em alguns casos, a gente assiste à atividade humana, foi capaz ou é capaz de interferir direta, nos casos, indiretamente nos outros, no próprio funcionamento dos processos naturais, tornando-os mais agressivos. Sempre capaz de os tornar mais agressivos. Ora, isto acontece, para além do mais, este tipo de intervenção ela acaba por ser independente da escala. Isso é preocupante, muito preocupante, quando a gente tem ou consegue definir no funcionamento dos sistemas interferências que são absolutamente independentes de escala e são. Isto é, quando estou a falar do quê? Por exemplo, à escala global, as emissões de dióxido de carbono, por exemplo, e o efeito de estufa. De facto, o incremento do efeito de estufa provoca, claramente, sem grandes dúvidas, uma aceleração no sistema, em alguns sistemas, nomeadamente os ligados diretamente à atmosfera, que por essa via se tornam mais perigosos. Acontece a escalas intermédias, por exemplo, quando pensamos no nível de impermeabilização, no incremento de impermeabilização nas pequenas bacias hidrográficas, aqui em Odivelas, ou na Ribeira da Laje, ou na Ribeira das Vinhas, nestas pequenas, no Rio Jamor, que fazem diminuir brutalmente o tempo de concentração destas ribeiras, o incremento dos picos de cheia. Portanto, é o mesmo território. A mesma chuva a cair hoje provoca picos de cheia muito maiores do que aqueles que provocava há 40 anos, pela simples razão que a água não se infiltra nem no alcatrão nem no cimento. Okay? Ou se pensarmos que mudarmos numa escala mais pormenorizada, a obra mal amanhada, mal projetada, num talude perigoso,
está a abrir o talude e ele está-lhe a cair em cima imediatamente, uns meses depois, quando vêm as primeiras chuvas. Quando a coisa foi mesmo muito pouco pensada. Tipicamente temos um acidente de obra, temos uns desgraçados que andam ali a fazer a obra e o talude lhes cai em cima. Noutros casos, as contas não foram... O erro na conta não foi tão gritante e acaba por se verificar só uns tempos depois, quando a resistência do terreno diminui devido à quantidade de água que se lhe está a infiltrar para dentro. Ora, num caso e no outro, isto acaba por provocar-nos desastres mais frequentes e com maior magnitude. Portanto, não temos grandes dúvidas acerca disso. Esta parte do problema corresponde à segunda questão do outro slide. Não digo que é responsável por tudo, mas é responsável por uma boa parte dos problemas que ali temos, no incremento dos desastres naturais. Bom, a forma de estudar isto e de articular a informação que se pode retirar do estudo dos processos perigosos e dos fenómenos perigosos, em termos da sua passagem depois para o ordenamento do território e para a proteção civil, passa por um conceito, um modelo conceitual de risco, que é o conceito, basicamente, o modelo conceitual utilizado e adotado nas Nações Unidas, que nos diz basicamente isto, ou seja, existem processos e ações perigosas, que são naturais, que são tecnológicos, que são mistos, ou tipo ambiental, como é o caso dos incêndios florestais ou da contaminação de aquíferos, para falar de dois, que não é fácil, relativamente aos incêndios, estamos numa casa florestal, os incêndios, há coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, é que eles tecnológicos não são. Porque na questão da arrumação, tecnológico não é, garantidamente. Se vocês disserem que são naturais, eu não me importa. Vocês sabem muito mais de incêndios do que eu. A maior parte dos casos, enfim, a gente sabe em todo caso que a floresta, pelo menos a portuguesa, não entra em combustão sozinha, não é? Portanto, é mais fácil, por uma questão da arrumação, metê-los dentro de um conceito mais amplo, como é o conceito ambiental, onde entram outras coisas, como é o caso da contaminação de aquíferos, ou da desertificação, se quiserem, também é um exemplo de risco que não está aqui e que podia entrar ali. Ora, sismos de tsunamis, movimentos de massa cheias, claramente são processos naturais, embora possam ter também, no caso dos movimentos de massa e dos deslizamentos, das cheias, haver também interferência antrópica. Riscos tecnológicos estão muito bem tipificados, até em termos europeus, por exemplo, são sustentados já por duas diretivas, portanto as coisas estão razoavelmente estruturadas aqui. Em qualquer dos casos, a ideia é que temos perigos naturais que podem ocorrer nos territórios e que permitem definir a perigosidade dos territórios. O hazard, aquilo que os saxónicos designam de hazard, que inclui, de resto, depois duas subcomponentes, uma que é a suscetibilidade, onde é que pode suceder o problema, e outra que é a probabilidade, quando é que ela pode ocorrer, quando é que o problema pode ocorrer. Portanto, aqui há uma componente de espaço, uma componente de tempo. Okay? No mesmo, paralelamente a isto, temos elementos postos que podem ser mais estruturados, menos estruturados, mais densos, menos densos, população, construções, infraestruturas, atividades económicas, etc, etc, que estes elementos postos, dois pontos, eles têm dois tipos de propriedades que não são fáceis de avaliar, mas que interessa serem avaliadas para determinar risco. Valor, por um lado, os elementos expostos têm valor, e tem uma vulnerabilidade, isto é, vulnerabilidade entendida aqui enquanto grau de perda. Sendo certo que há aqui uma seta que aponta da perigosidade para a vulnerabilidade. Porquê? Porque a vulnerabilidade não é uma variável que dependa, ou não é aqui um parâmetro que dependa exclusivamente das propriedades dos elementos expostos, também depende da magnitude dos processos. Ou seja, a vulnerabilidade, se pensamos na vulnerabilidade deste edifício face ao risco sísmico, uma coisa é, temos que pensar de que sismo estamos a falar. Okay? Ou seja, o grau de perda que este edifício vai ter quando ocorrer um sismo não é indiferente ao tamanho do sismo, à localização, à distância do epicentro, etc. Portanto, o que significa que também, já agora, para complicar um bocadinho mais as coisas, se assim é, significa que calcular riscos só faz sentido calculá-lo na base de cenário. Tem que ser. Não há outra forma, mas não sou capaz de conceber o assunto ou o problema de outra maneira. Temos de trabalhar com base em cenários que bebem aqui ou começam por beber aqui. Qual é a magnitude, qual é a intensidade, qual é a probabilidade deste fenómeno. Quando isto bate nos elementos que temos no território, o que é que sucede? Qual é a perda que eles vão ter? Quanto é que valem? E se soubermos isso, podemos integrar as partes do problema num modelo que é multiplicativo, aí não é muito complicado. Isto conceptualmente faz todo o sentido. Depois, na prática, é uma carga de trabalho. É bom que se diga
que não é fácil fazer a análise quantitativa de risco. Ok? Isto é a mesma coisa, ou seja, de resto isto mostra o mesmo modelo conceptual expresso, neste caso, expresso no Guia Metodológico para a Produção da Cartografia Municipal de Risco e para a criação de SIGs de base municipal. Foi uma coisa que foi feita em 2009 e não foi um mau exercício, sou relativamente suspeito porque participei nele, mas fundamentalmente foi tentar, eu acho que foi a primeira vez que se tentou pôr esta gente a falar uns com os outros. Isto é, a proteção civil e o ordenamento do território. De facto, uns e outros têm interesse no território, têm interesse no risco, falam do risco, tipicamente também utilizam a designação risco para com significados que não são sempre iguais, isso não facilita as coisas, mas a ideia aqui, voltando ao esquema, probabilidade, suscetibilidade, perigosidade, isto é, quando nos focamos a atenção na perigosidade, interessa-nos saber onde é que podem ocorrer e com que severidade os próximos movimentos de massa, ou outra coisa qualquer, as próximas cheias, os próximos sismos, dano potencial pelo produto da vulnerabilidade pelo valor económico, onde é que podem ocorrer os maiores prejuízos e, de facto, a localização espacial de uma coisa e da outra nem sempre coincide. Isto é, os sítios onde pode haver mais perda, que podem ser os sítios onde pode haver mais risco, não são necessariamente os sítios onde a perigosidade é mais elevada. Depende da incidência espacial de uma coisa e da outra. Em termos de gestão do risco, habitualmente também, se aquilo que prevalece ou que deve prevalecer são políticas preventivas, a perigosidade é mais importante, saber conhecer bem a perigosidade. Se o enfoque vai mais para o lado das políticas reativas, aí é mais importante perceber risco e saber onde é que estão os principais danos potenciais. Isto parece-me a mim que é importante insistir nisto, particularmente com os gestores do território, os do lado do ordenamento e os do lado da proteção civil. Que fique claro para eles que frequentemente falam todos em risco, mas os produtos de risco que interessam mais a uns e outros não são os mesmos. Claramente, para o ordenamento do território interessa muito mais saber onde é que quais são as partes do território que são perigosas, para os evitar, na prática. Para os evitar, a ideia básica aqui é esta, ou seja, onde é que estão os terrenos perigosos, se eu conhecer a localização dos terrenos perigosos, mesmo sem saber qual é o período de retorno do problema. Ou seja, frequentemente há uma discussão crónica que é quase mitológica, que é quase um mito que anda nos nossos planos de ordenamento e na nossa legislação, que é a cheia dos 100 anos. A cheia dos 100 anos é um mito, quer dizer, é um mito estatístico, é boa verdade. Na generalidade das bacias hidrográficas portuguesas não há dados hidrográficos com qualidade para determinar a cheia dos 100 anos com alguma segurança, digamos assim. Mas, se acreditamos que o clima está a mudar, esqueçam a cheia dos 100 anos. Deixa de fazer sentido, evidentemente, porque é sustentado no que choveu no passado. Quer dizer, se o clima muda, chapéu. O que acontece com frequência é que, por exemplo, a cheia dos 100 anos, no Mississippi, ocorreu 2 vezes nos últimos 30. Estão a ver? Portanto, a ideia é esta. Se a gente vai aos últimos 30, tem lá 2 cheias dos 100 anos. Portanto, aquilo não tem nada a ser, ocorre 10 em 10 anos para aí, provavelmente. Portanto, mais vale, relativamente a isso, qual é a minha opinião acerca do assunto? É esta. Desliguemos do período de retorno da cheia, que não sei qual é, fixemos na localização das áreas que são inundáveis, porque isso é fácil de apanhar. É fácil de apanhar. Ou seja, que alguém com um bocado de experiência de terreno, porque elas as cheias deixam marcas geológicas, deixam marcas topográficas, deixam marcas biogeográficas também. Okay? Até pela vegetação é um excelente indicador para sabermos a cheia aqui chega ou não chega. Okay? Qual cheia? Faço lá a ideia. Cheia. Okay. Se é cheia, em termos de cautela, é melhor não por casa, já agora, de habitação, com caves habitadas e essas coisas. Percebem? Portanto, algum pragmatismo aqui é melhor e se tirarmos algum ruído da discussão, nomeadamente coisas mais ou menos míticas, depois não há forma de as calcular, ou se são calculadas frequentemente são razoavelmente marteladas, com dados estranhos. Depois estamos a trabalhar em Palmela e vamos buscar uns dados IDR, sabe-se lá aonde, não tem nada a ver com aquilo, portanto é preferível, se os dados são curtos, é melhor não complicar, simplificar mais as coisas e dizer aqui inunda, ali não. Quando é que inunda, logo se vê, quando chove bastante. Esse é uma boa aproximação.
Para a proteção civil não chega a isto, evidentemente. Ou seja, não chega, em termos de informação cartográfica, a dar à proteção civil, isto aqui inunda, é importante que se lhe diga, isto aqui inunda, e nesse sítio você tem não sei quantas pessoas dispersas por não sei quantas casas, a maior parte dessas pessoas são idosos ou são crianças, vão reagir de forma que não é ideal quando tiver que surgir um problema, portanto aí a análise de risco é mais importante. Ora, quando olhamos para o que temos no país, temos um quadro legislativo, falava há bocado, que é denso, tem muitas palavras e frequentemente é contraditório, razoavelmente, às vezes razoavelmente destituído de conteúdo prático. Dou-vos aqui 3 exemplos. Não são iguais, boa verdade, mas as leis de bases da política de ordenamento do território, do urbanismo e da proteção civil, são leis, uma de 98 e outra de 2006. Por exemplo, a lei de bases do ordenamento do território diz que constitui finalidade da política de ordenamento do território e do urbanismo é cautelar a proteção civil da população, prevenindo os efeitos decorrentes das catástrofes naturais. Só não diz é como é que isto se faz. Portanto, diz, deve ser e tal, protege-se e coisa. Mas depois, ok, então agora vamos lá proteger, o que é que temos que fazer para proteger? Não diz. Nomeadamente nos decretos-leis que eu conto depois a seguir. Vem a seguir à lei, vão os decretos para dizer exatamente, agora tem que haver os instrumentos, faz assim, faz assado, e no caso das catástrofes não faz, no que diz respeito ao ordenamento do território. Ou não tem feito. No que diz respeito à proteção civil, diz também, é dos objetivos fundamentais, na lei de bases deles da proteção civil, que é mais recente, que nos objetivos da proteção civil deve estar prevenir os riscos, atenuar os riscos. Também não diz bem como, ok? Ou seja, depois quase toda a legislação da proteção civil depois focaliza-se nos planos de emergência. Isto depois temos que ter nascimentos de bombeiros para fazer X carros, depois temos que fazer assim, depois os incêndios apagam-se, deitando água, deitando terra para cima. Em vez de dizer como é que os incêndios se previnem. Antes. O que é que se deve fazer para não haver incêndios? Ou para haver menos incêndios. Ok? De alguma maneira, a lei de 2007, 58, que aprova o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, mete aqui uma mudança de paradigma, propondo, na prática, que o ordenamento do território funcione como uma ferramenta de prevenção de risco. É um elemento importante. Este não é um programa, não é um plano, é bom que se diga, não é um plano, é um programa de políticas que, em todo o caso, define 3 pilares no seu modelo territorial e um deles é o sistema de prevenção e gestão de risco, o que significa que, na altura, o Governo e a Assembleia da República que aprovaram este programa se preocuparam, se começaram a preocupar com isso. Na prática, isto é uma citação do relatório, do decreto. A inclusão do vetor dos riscos no modelo territorial do PNPOD significa que a gestão preventiva dos riscos constitui uma prioridade de primeira linha na política de ordenamento do território e um elemento obrigatório nos outros instrumentos de gestão territorial. Isto passa a ser importante a partir daqui. Ou seja, do ponto de vista legal, os instrumentos de território, que são muitos, eles estão aqui listados, não vou perder tempo a falar deles, mas em todos eles o risco deve ser considerado e deve ser integrado em termos cartográficos e em termos de medidas de política, que é um aspecto importante também. Isto é, eu costumo dizer isso um bocado aos meus alunos quando os quero espicaçar, que é, como é que se faz o ordenamento do território? Fazemos mapas. Não fazemos nada mapa. É o melhor, fazemos mapa. Mas só se faz o ordenamento do território com medidas de política. É puro e duro. O que fica escrito é que conta. Tem que ficar... Se as coisas não ficam escritas no regulamento do PDM, posso fazer 50 mapas para a Câmara de Palmela ou para outra qualquer, que eles depois põem nas paredes, aquilo é giro, mas se não há um regulamento a dizer, ok, agora, neste sítio que está pintado de vermelho, estas coisas podem-se fazer e aquelas não. Clarinho. Tem que ficar escrito sem... Já estou naquela fase de idade em que já não acredito nessas coisas. Portanto, ou vai para o regulamento, ou mais vale estarmos quietos e a perder tempo. Fazemos outras coisas. Ok? Também podem ser mapas, mas outro, porventura. Ora, nesse sentido, o PNPOD explica como é que as coisas são feitas. O PNPOD é um bom documento, no meu ponto de vista, define objetivos que vão do estratégico até ao operacional. No que diz respeito aos riscos, eles estão contemplados no objetivo estratégico 1, especificamente no objetivo específico 11, avaliar e prevenir os fatores e instituições de risco e desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respectivos efeitos, e depois das medidas prioritárias, nesta 3, onde muito claramente se diz definir para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, nos planos, em quais planos em todos, ou seja, nos PMODs, nos PROTs, nos PEOTs,
regionais, municipais, especiais, e consoante os objetivos e critérios de cada tipo de plano, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, portanto, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, e as medidas de prevenção e de mitigação dos riscos identificados. Isto devia estar concluído em 2013. Ok. Em todos, se pensarmos nos planos municipais, em todos eles. Ora bem, rapidamente, como é que isto pode funcionar? Vou-vos mostrar, não um exemplo municipal, um exemplo regional, do PROT que eu falava há bocado, da AML, que foi, há um PROT em vigor, um parâmetro metropolitano de Lisboa, feito em 2000, e que depois foi revisto, ficou pronto, o PROT está pronto, tem no ar, entretanto, por causa do aeroporto, ok? Portanto, quando houver dinheiro para fazer outra vez o aeroporto, isto pode ser útil, depois faz outra vez, porque, entretanto, já está ultrapassado, mas uma das coisas que tipicamente pediram a mim e à minha equipe, porque eu estava a coordenar a parte dos riscos e da proteção civil no plano, um ponto é este, ou seja, há mais riscos na área metropolitana do que estes, evidentemente. Agora, nós, em termos de intervenção territorial, e nomeadamente no momento em que são feitos os planos, tipicamente a gente confronta-se com situações que não vos são estranhas também. Duas delas são fundamentais. Pouco tempo, pouco dinheiro. Ok? Isto é o habitual. Há pouco tempo, há pouco dinheiro, o que significa que fazer trabalho de investigação de base está praticamente fora de questão, porque não dá tempo, quer dizer, é tão simples quanto isto. Não dá tempo. E depois temos sempre um efeito enfim, quase de barreira, que é aquelas não verdades que se repetem muitas vezes e que depois a páginas tantas começam a tornar verdades e são difíceis de contrariar, que em Portugal se diz que está tudo estudado, mas depois a gente não é capaz de tomar decisões. Hoje fala-se menos disso porque temos outro tipo de problemas. Mas este tipo de discurso é muitas vezes repetido. Isto não é verdade, ou seja, não está nada estudado em boa verdade. A maior parte das decisões tomadas sobre o território são tomadas em cima de informação brutalmente limitada, errada, frequentemente, não sustentada. Ou seja, decide-se que um aeroporto vai para aqui ou vai para ali, por razões que não são técnicas. É bom que isto fique claro, é mesmo assim. Ou seja, as razões são outras. Eu, como técnico, nem sequer as contesto. O contesto é que se utilize, em alguns casos, supostamente a ciência e o conhecimento técnico para validar decisões que têm a ver com outra coisa. Okay? Ou com outras coisas. Que podem ser legítimas, devem ser transparentes. Isto é, se não interessa à Associação Industrial do Porto que o aeroporto de Lisboa fique na OTA porque vai esvaziar o aeroporto de Sá Carneiro e então importa empurrá-lo para o sul, assuma-se isto e acabou a conversa. Não se venha com conversas de aquíferos ou outra conversa qualquer que é utilizada para aqui como arma de arremesso, mas de facto não valida coisa nenhuma. Ok? Portanto, voltando à AML, temos pouco tempo, temos poucos meios, mais vale, é justo ou é razoável que no contexto dos perigos naturais, tecnológicos e ambientais nos focalizemos em alguns. Quais são os mais importantes? E aí isso habitualmente é negociado, ou foi negociado, entre as equipas que estavam no plano e os donos da obra, a CDR e a DGOT no final. Portanto, pôr-nos de acordo entre nós e eles e acabaram por ser isto. Enfim, já ali estão, não os vou repetir. Os ciclos. Temos, evidentemente, como pano de fundo sempre o terremoto de 1755, mas também temos outras coisas de origem mais próximas, 1755, e provavelmente com períodos de retorno mais curtos também, como é o caso do sismo de Benavente de 1909. Isto é um mapa que foi feito na altura para o PROT, um mapa de suscetibilidade sísmica, de perigosidade sísmica, neste caso, em que nós acabámos por utilizar um trabalho que já estava feito. Este é um ponto também que me parece importante. Se já há trabalho feito, se o trabalho é bom, ou não é mau, pelo menos, mais vale utilizar esse, para não criar entropia, nomeadamente nos utilizadores. Isto é uma carga, ou seja, se um município, ou se uma CCDR, tem 3 mapas de risco sísmico, eles não sabem o que fazer com eles, de facto. Okay? Só tem um, mesmo que ele não seja perfeito. O resto é melhor assim. Okay? Este aqui mostra um quadro macrosísmico que é definido, ou que é extraído do estudo do risco sísmico na AML, um trabalho de 2003, patrocinado pela Proteção Civil. Depois acrescentámos-lhe basicamente informação ligada à geologia,
amplificação da aceleração sísmica e do problema, porventura, que existe em alguns sítios, de possibilidade de liquefação, mais a cartografia das falhas ativas, e aqui metendo um buffer, admitindo a possibilidade, junto às falhas ativas, de haver ruptura superficial. E o aspecto do mapa acaba por ser esse, ou seja, perigosidade sísmica muito elevada a moderada, sendo que a elevada ocupa 52% do território, a moderada já agora, aqui considerou-se, deu-se mais importância ao Tejo do que a Gorrinja ou outra coisa qualquer situada a sudoeste de Portugal, e Alcochete, Vila Franca e o Montijo são os concelhos da AML que apresentam a situação mais desfavorável no que diz respeito aos sismos. Em relação aos tsunamis, o que é que fizemos aqui? Usar como base de tsunamento, digamos, uma onda de projeto do sudoeste, será daí que ela vem, aqui claramente, com a altura de 6 metros. Porquê? Porque os modelos projetados já de reconstrução de 1755 é para essa altura de onda, que apontam para a área metropolitana de Lisboa, um RANAP de referência de 15 metros, a introdução de efeitos locais e a definição aqui de um conjunto de pontos críticos que eram expectáveis, ou seja, costas baixas arenosas, os tebares do Tejo dos Atos, a água entra por aí com força, Alcochete, Moita, Barreiro, Almada e o Seixal, quem está em pior situação. Movimentos de massa invertentes, que há muitos na área metropolitana de Lisboa, principalmente na parte norte, uns naturais, outros nem tanto. Ou melhor, isto é natural. O que está a partir ali, na Crela em janeiro de 2010, é um aterro mal consolidado, mal drenado, que provocou consequências económicas complicadas para uma cotada da brisa, da bolsa que é a brisa. Ora, as bases de zonamento aqui foram utilizadas, foram duas, basicamente, combinação crítica de liturgia e declive, situações mais complicadas em Mafra, Loures, Setúbal menos, Odivelas e Vila Franca de Xira. Erosão do litoral, um tema que foi abordado. Tem havido problemas, particularmente, não há temporais há muito tempo, é bom que se diga isso. Portanto, temos tido menos problemas no litoral, nomeadamente na zona de São João da Caparica, por causa disso, mais por causa disso do que outra coisa. O zonamento foi feito tendo em conta o tipo do litoral, usando fotointerpretação, bibliografia, há muito trabalho feito, já quer na geologia, quer na geomorfologia, sobre esta área. Setores críticos rochosos, mais na zona de Mafra, Sintra, nas áreas arenosas, principalmente em Almada, cheias, progressivas e rápidas, ocorrem nos dois tipos neste contexto desta área. As bases de zonamento utilizados, a definição de leitos de cheia para 2 anos concretos, 67 no caso das cheias rápidas, 79 no caso das cheias progressivas, no Tejo, particularmente no Tejo, à escala 1 a 25 mil, mais a hierarquia fluvial, mais a presença da potência fluvial, que é um critério fundamental para identificar leitos de inundação, e as áreas inundáveis. Não, reparem, é frequente falar, as cheias são um problema complicado na região de Lisboa. E são. A expressão espacial delas não é assim tão grande. Isto é, a área inundável por cheias rápidas na área metropolitana de Lisboa corresponde a 1,5% apenas do território. O que significa que, com alguma gestão decente, era possível fazer melhor, sendo certo que a realidade é desigual em termos territoriais. Odivelas e Loures têm 10% do seu território em situação de zona de leite cheia, suscetível a cheia rápida. Oeiras e Mafra, menos. Cheias progressivas, temos ali valores grandes, mas as cheias progressivas não matam ninguém. Aqui ao fim, a não ser de alguém que se extrai. Não é fácil. Incêndios florestais, aqui também não, ou seja, utilizamos cartografia já disponível. A Autoridade Florestal Nacional, que de resto estava representada na Comissão de Acompanhamento, eles têm um mapa, tem uma representação cartográfica que é esta, com os quais se sentem confortáveis, a equipa também não se sente desconfortável com ele, ou seja, portanto, na perspectiva que eu vos dizia há bocado, não complicar. Ou seja, se já há cartografia, se já está feito, é melhor usar essa do que estar a criar uma nova que na prática depois vai dar, a não ser que ele que esteja mal. Ou seja, se pudesse ir para isto, fizeram um disparate, fazemos outro e explicamos porque é que isto seria um disparate. As situações mais desfavoráveis em Mafra, Loures, Sintra, Setúbal, de resto, de alguma forma, curiosamente, não é bem curiosamente, mas quase sobrepõem os problemas de instabilidade de vertentes aos problemas de incêndio. A expressão territorial é parecida. Não vou falar muito disto, avançar para aqui. Isto é um mapa, uma carta multiperigo que integrava,
que iria integrar o plano territorial, o novo modelo territorial da AML, com a integração cartográfica dos perigos anteriores. E depois interessa-me aqui, em mais 5 minutos, falar um bocadinho disto, que são as tendências de ocupação do território, isto é, a exposição aos riscos e à vulnerabilidade. Como eu vos disse, este trabalho surgiu num processo de revisão de um plano regional de ordenamento do território, sendo que tinha sido feito um antes, e nós conseguimos, neste caso, ter trabalho efetuado com base em fotografias aéreas, em ortofotomapas, obtidos uns em 95, outros em 2007. Portanto, em 95 houve um ortofoto que foi feito para sustentar o primeiro PROT, que foi aprovado em 2000, e depois para sustentar este, tínhamos um outro ortofoto de 2007. Temos aqui um intervalo interessante de 12 anos de intervalo, e de resto, com uma mesma equipa, a mesma equipa que tinha estado no primeiro PROT, estava na segunda, a fazer avaliação de padrões de ocupação do solo. Portanto, com o mesmo critério, em termos, fazendo comparação. E o que se verifica é que isto às vezes pensa, bom, mas isto já cresceu muito e tal, já não tem muito para onde crescer. Não é bem assim. Isto cresceu, a área edificada na AML, em 12 anos, cresceu mais de 50%. Ok? Cresceu mais de 50%. Para onde é que cresceu? Enfim, a azul no mapa tem as áreas edificadas em 95, a vermelho em 2007. O que se vê aqui crescimentos extensivos na Península de Setúbal, ok? Estes vermelhos aqui deste lado, e depois há alguns, estes, e depois há alguns mais dispersos, principalmente na área metropolitana norte, nomeadamente, por exemplo, em Mafra, que se destaca claramente, e quem conhece o território percebe bem daquilo que eu estou a falar. O que é que cresceu e como é que cresceu? Cresceu mal. Ok? Cresceu mal porque, quer nas políticas, quem faz o ordenamento do território e quem trabalha em risco já agora, para nós, quanto mais concentrada for a ocupação do território, melhor. É sempre melhor. Consome-se menos território, por um lado, e a probabilidade de se fazer disparates diminui também por razão estatística, propriamente. Portanto, se estão mais juntos, pode acontecer que vão juntos para dentro do leite cheio. Mas não é muito provável que isso suceda. Portanto, normalmente, a compactação, que dá ganhos imensos, até na urbanidade se ganha. Como acontece com os espanhóis, que são desde historicamente, por razões que vêm desde a altura do Franco, sempre cresceram em torno dos pueblos. Okay? E isso torna as pessoas mais informadas. É um facto. Se a gente compara aquilo que é o conhecimento médio de um espanhol de província com um português de província, há uma diferença grande. Eles sabem mais. Estão mais informados, vão mais ao café, leem mais o jornal depois no café. Portanto, isso também conta. Portanto, quanto mais compacto, melhor. Ora, o que acontece é que foi a edificação dispersa que disparou. De 95 para 2007. E disparou 300%. Okay? Portanto, quando as câmaras da AML nos dizem isto agora está muito melhor, põe-me as barbas de molho. Okay? E para onde é que cresceu? Também não são grandes notícias. Quando a gente vai ver, porque tem isto é terrível, são dados terríveis para eles, que não entraram no PROT uma questão de. Estes gráficos não entraram por uma questão digamos, de simpatia, mas não é essa CDR não os quis lá porque isto era um bocado rijo. Mas a questão é esta, compreendo, não é muito complicado fazer isto. Eu tenho um mapa que me diz onde é que eles estavam, onde é que estavam edificados em 97, onde é que está em 2005. Tenho mapas com distribuição de perigo, é brutalmente tentador, deixa cá ver para onde é que eles cresceram. Ok, no caso das vertentes perigosas, cresceram com toda a força, a taxa de variação é de 72%. Portanto, de 95 para 2007, o crescimento, o incremento das construções em vertentes perigosas foi de 72%, particularmente a edificação dispersa, desordenada e fragmentada. Isto surpreende-nos? Não. Quem conhece o território sabe que é isto que se passa. Na maior parte dos casos, chama a atenção, quando falamos em edificação dispersa, não estou a falar nem por mais ou menos em casas baratas. Não é disso que se trata. Frequentemente é o contrário, ou seja, casarões que são dispersos. Porquê? Porque os proprietários não querem ter vizinhos que não dão para isso, querem meter uma cerca à volta e vão, portanto, afastam-se dos cascos das aldeias, vão para cima das vertentes porque a vista é bonita e depois ficam sem as casas no inverno chuvoso seguinte. Ok? Ok. Onde é que isto sucedeu? Mafra. Foi um farrobadão, completamente. Ok? Mafra, Vila Franca de Xira. São dois concelhos onde o desempenho e o crescimento edificado em áreas perigosas foi absolutamente brutal. Aliás, Palmela é uma coisinha pequenina, devem ser 2 casas. Mas também, são 2, mas também o problema em Palmela não é comparável com os outros. Okay?
Inundações ou edificações em áreas inundáveis por cheia rápida. Também cresceu, 39%, só cheia rápida, não cheias progressivas. Portanto, pequenas leitos de ribeira. Muito, aqui neste caso, não é tanta edificação dispersa. Ou seja, o que significa também que o padrão de construção era aquele que eu dizia há bocado. Não estamos a falar de construção de má qualidade, de gente que tem poucos recursos. Esses tipicamente iriam para os fundos de vale, porque é mais barato, okay? Porque isto é menor, portanto são terrenos que são menos valorizados, não vão. Portanto, não são estes. É a edificação compacta, alguma desordenada também, mas também aqui a edificação compacta, o que significa que mesmo nas áreas urbanas, o crescimento das áreas urbanas, ou de algumas dessas áreas urbanas, acaba por não estar a correr muito bem. Onde é que é? Longe, claramente. Okay? Isto aqui, como é que vos é dizer? Não há, relativamente a estes dados, não há nada a fazer. Isto é assim, quer dizer, não vale a pena a gente. Mas se calhar não é. Não é, a gente está a falar de fotografia. Okay? Estamos a falar de fotografia, isto é visto de cima, não há chance de. Não se pode esconder, tapar com um tapete, meter debaixo do tapete, que é uma coisa que às vezes há um bocado essa tendência. Louros corram mal, está a correr mal. É complicado, estamos a falar de uma fase em que temos terrenos, em que temos ordenamento do território, temos PDMs, okay? Temos técnicos nas câmaras, estas câmaras estão cheias de técnicos. E isto está ou continua a suceder. De alguma forma, devo-vos dizer, embora não seja muito crédulo, que fiquei, mesmo assim, quando detectarmos esta situação, mesmo assim conseguimos surpreender, ou seja, isto é pior do que aquilo que eu teria à espera. Ou seja, achava que já não devia ter corrido tão mal. Chama a atenção. Os dados que aqui estão são de 2007, estamos em 2012. Agora já não se está a construir por um lado dinheiro, mas até aqui não sabemos. Ou seja, precisamos de outra fotografia para verificar. Para terminar, é mesmo o último slide. Só chamar a atenção para algum tipo de problemas que cientistas ponham umas aspas muito grandes. Quem trabalha, nós, ou seja, quem trabalha nas universidades, quem está preocupado com a componente da ciência, quem é avaliado também por isso, e os gestores do território, ou seja, quem está com a mão na massa, porque há aqui às vezes dificuldades na articulação entre uma coisa e a outra, há barreiras que nem sempre são fáceis de ultrapassar. A começar por isto. Tipicamente a gente faz estas coisas com base no que sucedeu no passado. Só pode. Ou seja, de resto, se não temos informação, inventários, marcas de cheia, marcas no terreno a dizer este terreno já deslizou, vamos estudar isto e perceber o que é que sucedeu. Inventários de ocorrências históricas, de tsunamis e de níveis atingidos, graus de destruição, etc., provocados por sismos. Se não temos isso, temos dificuldade, trabalhamos claramente com base em modulação no passado. O que os gestores do território precisam é da antecipação do futuro. Ou seja, o passado já lhes diz pouco. Eles precisam de saber o que é que se vai suceder a seguir. Tipicamente também, quem trabalha nas universidades e em ciência delira habitualmente com incerteza. É um dos temas mais interessantes que existem. Por mim falo. Há Shira, ou seja, modelar a incerteza, gerir a incerteza. Ora, o que os gestores precisam é tudo menos isso. Okay? A gente tem aqui uma data de dúvidas. Pois eles precisam ter certezas para poder tomar decisões. Habitualmente a gente precisa e sente-se confortáveis com séries temporais longas. Eles querem respostas imediatas. Muitas vezes há problemas na linguagem também. Ou seja, o tipo de linguagem que é utilizado na ciência nem sempre cola com a linguagem mais comum utilizada mais concretamente nas aplicações. E depois também isto, ou seja, habitualmente quem estuda risco na academia faz análise de risco, claramente, ou seja, preocupa-se com os problemas. Os gestores de território precisam de gestão de risco. Não é a mesma coisa, de facto. Ou seja, não se faz gestão de risco sem ter análise, evidentemente, sem ter a análise de risco feita. Mas, de facto, fazer análise de risco, mesmo nas universidades, pode ser curto, pode ser perigoso, é outra coisa, mas isso aí nem entra hoje aqui. Mas pode ser perigoso, porque se a forma como se lê um output da análise de risco não for a correta, pode ser uma carga de trabalhos em termos de consequências. Consequências, mesmo para a segurança das pessoas. Portanto, a gestão, tentar passar para a gestão é fundamental. E depois, esta última nota mesmo, que é esta, ou seja, é muito difícil gerir a incerteza inerente à análise de risco nos processos de desenvolvimento territorial, porque há necessidade de estabelecer limites rígidos aí. E a gente, ou seja, quem tem a gente não pode ter gradações de cinzentos aqui, tem que ter aqui um limite deste lado pode, daquele não. É este tipo
de informação que serve a estes senhores que estão aqui deste lado. Se a gente não lhes dá isso, eles... Ou seja, não dar isso ou não fazer isso, passar o ónus para eles, há aqui uma gradação, a gente pode dizer, eu tenho dúvidas, e deve dizer, evidentemente, tenho as minhas dúvidas são estas. Em caso de dúvidas é melhor ser prudente, e o ser prudente significa, neste caso, aumentar um bocado o vermelho, ou meter um buffer à volta do limite, ou do sítio onde parece que está o limite bom. Okay? Mas passar para os homens do território, as câmaras, tentar nos planos de ordenamento, mesmo para a proteção civil, cartas, por exemplo, com muitas classes é absolutamente contraproducente. Se pudesse ter só duas é o ideal. Aqui pode, ali não pode. Não há. Aqui, ou então, eventualmente, meter mais uma. Aqui ainda pode, se fizer mais umas coisas. 3 situações. E este é o tipo de informação que mais lhes é confortável. Muito obrigado pela vossa atenção. Disponível para conversarmos um bocadinho mais. Sim, um bocadinho. Muito obrigado pela apresentação, muito interessante e algo provocatória, que faz falta. Temos agora tempo para algumas perguntas.